Olá pessoal, tudo beleza? Estou de volta. Aqui quem está falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Ontem a Brigitte Bardot, essa excelente, grande atriz francesa, nos deixou com seus 91 anos e hoje eu quis prestar uma homenagem a ela, né? Sou muito fã de cinema europeu, então francês, italiano, alemão, espanhol e tudo mais. E esse filme, E Deus Criou a Mulher, de 56, é dirigido por Roger Vadim, acho que é assim que se fala, né? E a Brigitte Bardot, né, está nesse filme, inclusive é a atriz principal, né? Ela já tinha feito outros trabalhos, mas foi graças a ele, Deus Criou a Mulher, que alavancou a carreira dela, né? E ela se tornou um sex symbol, né? Símbolo sexual da década de 50 e 60, né? Então, ela se tornou, né, o que a Sofia Loren era na Itália, né? Mas vamos lá. O diretor, nessa época, era casado com ela na vida real e ele já fez a personagem Juliette pensando na esposa, né? E foi a melhor coisa que ele fez. Alavancou a carreira dela de um jeito que ela ficou mundialmente famosa, né? Esse filme, ele faz uma crítica social, né? Moral. Pensem na Brigitte Bardot, com seus 21 anos de idade, fazendo um filme do qual ela tinha apenas 18, né? No filme, Juliette era uma órfã, né? Então vivia em um orfanato, até que quando completou a maioridade, saiu tal do orfanato. Então aquela mulher extremamente sexual, sensual, envolvente, que atraía todos os olhares, se não por desejo, tensão sexual, raiva, inveja, maledicência. Vocês sabem que quem desdém quer comprar, né? Então eu falava isso na minha adolescência, que quem fica metendo muito pau na pessoa é porque quer comprar, queria ser igual e não tem coragem de dizer. Então, Juliette é aquela mulher impulsiva, né? Ela é extremamente sedutora. Outra atriz que eu acho que daria certo é a própria, né? Que eu comentei, a Sofia Loren, que naquela época também era, né? Imperdível, perdição. Ou até mesmo a Natalie Wood, mas a Natalie Wood nessa época ainda era muito jovem, então na década de 60 talvez. E ela tinha caso com o personagem do Roger Vadim, só que ele era um cara que ele não queria compromisso com ninguém. Então eles tinham um caso tal. Eles se encontravam pra você sabe o que, né? Tchans e panzes, né? O tchaca tchaca na buchaca.
E você sabe, né? Cidade pequena, era uma vila, Saint-Tropez, né? E todo mundo tava falando mal, todo mundo com dor de cotovelo, porque não conseguia igual, e criticavam ela, né? A Juliette, apenas uma garota de 18 anos. E isso, com o tempo, ficou muito ruim para ela, né? Então, o irmão do personagem Roger, interpretado pelo Jean-Louis Trintignant. Eu sou péssima para falar nome, mas sobrenome, mas eu acho que é isso. Então, o irmão, né, do personagem do Roger, que era apaixonado pela Juliette, né, a pediu em casamento. Beleza. Aí ela aceitou, eles se casaram. No início deu mais ou menos certo, né? Porque o personagem do Roger estava fora, mas quando ele voltou, que é aí que mora o perigo. Por quê? Porque na volta do personagem do Roger, aqueles sentimentos sexuais íntimos que ela ainda sentia por ele, voltou com força total. Então, a Juliette ficou tendo caso com o cunhado, né, que era o grande amor, vamos dizer assim, dela, e o marido. E vocês imaginam o bafafá que estava dando na cidade. Lembrando que o filme é de 56. Então a década de 1950, uma mulher ter um relacionamento extraconjugal era pior do que é hoje em dia, né? Então, sabe como é que é. E quando descobriram isso, nossa, deu muito pano para manga, né? O que eu posso dizer? Quem não assistiu, assista, é um filme interessante, é um filme bacana. O Roger Vadim, acho que é assim que fala, foi, além de ter casado com a Brigitte Bardot, também foi casado com a Jane Fonda. E na época que ele era casado com a Jane Fonda, ele a dirigiu no Barbarella, né? Barbarella é aquele filme de ficção científica, mas com um tom mais erótico, né? Uma uma característica, né, do diretor, onde ele dá um close-up nas coxas da Jane Fonda, aliás, no corpo da Jane Fonda. Mas, então, Deus criou a mulher, então tem bastante isso, né, de cenas envolventes, de cenas calientes, que falam, né, da moralidade, né, da falsa moralidade, porque, convenhamos, Brigitte Bardot, com seus 21 anos, era muito atraente, era muito sensual. Eu sei que eu sou mulher, mas eu não tenho como negar. E o Roger Vadim, nossa, era cenas assim bem interessantes. E essa foi a minha homenagem a Brigitte Bardot. E curiosidades, Saint-Tropez, nessa vila, era uma vila tranquila, né? Antes do filme, mas o filme foi tanto burburinho, foi tão bom, todo mundo gostou, né? Que virou agora, né, depois de 56, extremamente famoso, né? É um lugar extremamente famoso, onde pessoas vão em férias, né? Passar, é um ponto turístico, né? E é super bonito. Eu não fui,
mas pelo que eu vi em fotos. Bem, o que vocês acharam? Quem quiser deixar um comentário abaixo, fique à vontade. Essa tia vai ficando por aqui. Um abraço a todos, beijos, fui!